Boa noite, seus lindos, salve, salve família, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo no canal, mais um passo nessa jornada de fé, dessa vontade de se conectar com Deus. E eu queria falar uma coisinha antes da gente começar o vídeo de hoje, que Deus tocou muito forte no meu coração, que pode ser talvez um impedimento para você se aproximar dele, como aconteceu comigo também. E ele falou para mim assim: compartilha isso, vai que faz sentido. Muitas pessoas acabam confundindo a gente querer se aproximar de Deus, querer fazer parte de uma igreja, querer estar cada vez mais perto de pessoas que procuram a palavra. As pessoas acabam confundindo isso como, por exemplo, eu preciso me santificar antes de ir para a igreja, eu preciso parar de pecar antes de ir para a igreja, ou eu preciso parar de pecar antes de procurar Deus, como se isso fosse um impedimento, sabe? É engraçado eu estar falando isso, porque durante muito tempo isso foi uma das coisas que me impediu de abrir esse espaço aqui para a gente ter essa conversa. Que Deus já tinha falado no meu coração para fazer isso lá. Quando eu comecei a estudar com mais regularidade a palavra, Deus já tinha falado para mim: compartilha isso, faz com as pessoas juntos, sabe? E eu falava: Deus, mas quem sou eu para poder compartilhar a palavra? Quem sou eu para falar de ti? Quem sou eu para poder ler o mandamento tão sagrado que é a tua palavra? Existem pessoas muito mais santas do que eu para poder fazer isso, pessoas que erraram muito menos, pessoas que cometeram muito menos erros que eu. E isso era uma coisa que me incomodava muito, sabe? E Deus tocou no meu coração e falou assim: eu não vim pregar o arrependimento. Não foi o que a gente leu no capítulo passado de Mateus, lá no capítulo 4, que João Batista veio pregar o arrependimento, preparar o caminho para que Jesus pudesse também pregar o arrependimento. E olha, irmãos, eu, na minha humilde ignorância, entendo que arrependimento é a partir do momento que eu fiz uma coisa errada, eu posso me arrepender. O arrependimento ele não vem para quem faz a coisa certa o tempo todo. O arrependimento não é para perdoar uma coisa que não precisa ser perdoada. Nem faz sentido. Jesus, quando veio na terra, falou: eu vim para que estes que precisam do arrependimento, estes que reconhecem que os seus caminhos não são os melhores caminhos, estes que entendem de verdade que Deus está aqui com a gente, mas que Ele busca uma conexão real. E quando Deus falou no meu coração isso, Ele falou: compartilha com as pessoas também, porque talvez você esteja aí distante de Deus porque você se arrepende de algo que você fez. E eu não vou te pedir para escrever nos comentários as coisas que você fez que você se arrepende. Deixa isso só para Deus. Nem quero que tu fale para mim, sabe? Porque isso é uma coisa que só Ele vai ser capaz de te perdoar. Só Ele vai te dar uma orientação. A única coisa que eu recomendo fortemente é que não guarde isso para você. Compartilha com Ele, sabe? Com Ele. Ele sim pode te ajudar. Não fica falando dos teus problemas para as outras pessoas, porque no fundo, você está dando munição para as pessoas tacarem pedra em você lá na frente. Mas Deus não faz isso. Deus ele permitiu que a gente conhecesse o arrependimento através do Espírito Santo. Assim como ele também me habilitou para vir aqui falar de Deus para vocês. E eu, quando me questionei, falei: Deus, por que eu? E ele falou para mim: por que não? Por que não você? Se todas as pessoas que eu quero para perto de mim, por que não você? Só porque você cometeu um erro? Você fez alguma coisa que você não é tão orgulhoso disso? Tá tudo bem. Davi não tinha o coração segundo o coração de Deus? Olha quantas coisas erradas Davi fez no meio da jornada com Deus. Mas tem um texto em Filipenses 1:6 que diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de terminar essa boa obra até o dia da sua volta. Então, irmãos, quando eu venho aqui fazer uma leitura da palavra de Deus, quando eu venho compartilhar com vocês algo que para mim está fazendo sentido e tendo significado na minha vida, não é que eu estou me pintando de bonzinho ou que eu estou pagando de santo para vir aqui dizendo: olha, agora é assim, tá? Tem que ser feito desse jeito.
Não, irmãos. Muito pelo contrário, sabe? O que eu aprendi e reconheço é que a gente não consegue vencer o pecado longe de Deus. Aliás, é o pecado que afasta a gente de Deus. E o que a palavra diz? Se acheguem a Deus e ele se achegará a vós. A Bíblia diz: se oponham ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como aconteceu no capítulo 4 que a gente leu, né? Lá que tentado foi, ele tentou Jesus das 3 maneiras como ele podia. E nesse processo, nessa tentação, quando Jesus se opôs dele, falou: não, se aparta de mim, se aparta, se afasta de mim, porque a vontade do meu Pai está acima da minha vontade. Então talvez a minha vontade talvez nem fosse gravar esse vídeo. E não que isso seja, mas no primeiro momento minha vontade não era estar aqui gravando esse vídeo, sabe? Mas é contra a minha vontade, contra a minha vergonha, contra a minha insegurança que eu tô aqui. Que eu me propus a sentar aqui com vocês e abrir o jogo e falar: olha, gente, eu sei que vocês me conhecem, o caminho que eu trilhei não foi um caminho que me deu muitos frutos bons, mas eu tô plantando umas coisas novas aqui e eu vou te dar uma semente. Aí você planta no seu jardim aí e vê o que acontece. Se você permitir que essa semente seja nutrida, ela vai gerar frutos. Mas eu também trago um texto aqui de 1 Coríntios 3,7 que diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, quando eu estou aqui compartilhando uma semente com vocês, que eu estou lendo a palavra e talvez essa semente você ainda não tinha recebido, e a partir desse momento você recebeu essa semente, ela vai ter a oportunidade de frutificar na tua vida. Mas para que ela cresça na tua vida, ela precisa ser regada. E talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus em algum momento, e esse canal também serve para regar a palavra no teu coração. Porque você ouve uma palavra de encorajamento e você sente sede, quer mais. E é isso que a gente está fazendo aqui, lendo cada vez mais. Cada dia mais um passo nessa direção. Mas a gente tem que ter clareza de que o que a gente está fazendo aqui é para a honra e glória de Deus. E a gente está fazendo isso contra a nossa vontade em muitos momentos. Sabe? Hoje eu posso dizer com alegria que quando eu venho aqui compartilhar isso com vocês, para mim é de extrema alegria saber que o que eu estou cultivando, que tem gerado bons frutos na minha vida, também está gerando bons frutos na vida de vocês. Nossa, eu estou me sentindo muito amado todas as vezes que vocês vêm no meu Instagram, vêm no meu WhatsApp conversar comigo e falar: poxa, legal essa palavra que tu falou, pô, isso aqui me encorajou, fez eu ir para o próximo passo, sabe? E elogios são bons, porque a gente acaba se motivando ainda mais para poder fazer esse projeto com mais consistência, né? Porque aí a gente consegue ver que realmente está tendo resultado. Mas lembrem-se, irmãos, isso não é para mim, sabe? Esse canal não é para mim, só para mim exclusivamente. Não, ele é para nós. Ele é para que eu e você tenhamos essa oportunidade de receber a semente, nutrir a semente e permitir que no tempo de Deus essa semente dê os seus frutos. Então, se você já acompanha o canal, se já está fazendo parte desse estudo, já desde o comecinho de Mateus, que a gente hoje vai para o capítulo 5, né? Coloca aí: eu cultivo essa semente, hashtag eu cultivo essa semente. Porque é uma semente de prosperidade que Deus te chama para cultivar na tua vida. Então hoje a gente vai ler o capítulo 5 e vamos continuar com essa jornada em direção a Deus. Mas lembrando, né, que toda vez que a gente vai ler um estudo ou que a gente vai se aproximar da palavra, a gente precisa de instrução de cima, né? Porque eu não tenho capacidade de absorver todos os deleites espirituais que tem aqui. Mas Deus, fornecendo o seu Espírito Santo de entendimento, que é o nosso ajudador, para que a gente seja lapidado aos passos da nossa fé. Porque ele fala que de glória em glória a vontade de Deus é manifesta e a nossa fé, ela é de provação em provação, que ela vai crescendo e vai ganhando espaço e vai ganhando força. Então que esse mover aconteça também agora. Então a gente vai pedir para tirar todas as distrações agora, tudo que você tem aí na sua cabeça te incomodando agora,
Respira fundo. Esquece, deixa pra lá, sabe? Deixa tudo em off para que a gente possa se conectar verdadeiramente com a palavra, para que a gente possa ter a melhor absorção e o aproveitamento desse conteúdo, beleza? Então, como a gente já está acostumado, vamos pedir aqui, ó, que é só através desse pedido. Esse é o pedido da humildade, Pai. Da humildade intelectual. Nós reconhecemos, Pai, que nós somos ignorantes, somos pó. Não sabemos de nada. Como o Senhor disse mesmo para Jó, sabes tu quando eu criei as estrelas, onde tu estavas? Não, Pai, nós não sabemos. Nós sabemos que somos como o grão de areia, Pai. Somos insignificantes, nós somos pequeninos. Mas a tua palavra diz que diante da nossa fraqueza, a tua força se faz manifesta. Então, Pai, eu quero que o Senhor derrame agora a sua força, Pai. O seu Espírito Santo de entendimento, de verdade e de cura. Porque muitas vezes, Pai, o inimigo tem criado traumas nas nossas cabeças e tendo o entendimento de que todo movimento neural pode criar laços, ele está enraizado dentro de nós esse medo, Pai. Então, quando a gente começa a aprender a tua verdade, a gente começa a sentir medo porque a gente não entende o que está escrito. E a gente vê muitas vezes coisas que nos colocam de frente com ensinamentos deste mundo, Pai. E muitas vezes, por querer fazer parte da grande maioria, a gente se deixa levar pela opinião de todos. Mas, Pai, nós aqui que estamos nesse estudo, nós sabemos, Pai, que a maioria te crucificou na cruz. Mas tu não veio para eles, tu veio para nós, os verdadeiros adoradores. Aqueles que te buscam como alvo, como sendo o troféu da vida, Pai. E nós queremos aqui reconhecer que nos achegar até ti é um caminhar, é uma maratona, é uma jornada longa, que permeia toda a nossa vida, porque o Senhor diz que quer uma vida próspera e longa para nós. Nós queremos receber essa bênção, Pai, e nós sabemos que isso só virá por meio da Tua palavra. É por isso que nós pedimos, Pai, com toda a humildade do mundo, coloca em nós, nos nossos corações, a Tua palavra, e que a gente possa cada vez mais se nutrir dessa fonte, e que ela transborde nos nossos corações, para que a gente possa levar para as pessoas perto também, que a gente possa colocar isso no nosso agir, para que a gente possa ser mais amoroso com as pessoas, que a gente possa reconhecer o outro ser humano como um irmão de verdade, alguém que a gente pode ajudar, instruir e que a gente pode juntos ser lapidados, como o Senhor disse em Provérbios, né? 27, que diz ferro afia ferro e homem afia homem. É por isso que nós estamos aqui, Pai, para que a tua vontade seja feita na edificação em comunhão, que esse irmão que está aqui agora conectado na telinha possa receber toda a bênção do Espírito Santo, para que ele, na vida dele, também possa agir e atuar com coragem, Pai. Porque nós sabemos que os tempos são difíceis e fazer a tua vontade na terra abrirá portas para que nós sejamos perseguidos. Mas nós sabemos que se formos assim, por glória ao teu nome, nós seremos benditos. Então nós queremos que o Senhor agora, Pai, possa nos amar com as tuas palavras e derramar sobre nós a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai começar no capítulo 5 de Mateus, que diz assim. Abre aí se você tiver a sua Bíblia, ou se não tiver, abre no celular, mas acompanha, sabe? Essa leitura ela é muito importante, porque, como eu falei, né, a versão que eu estou lendo aqui é uma distribuição gratuita de Gideões, né, se eu não me engano. É isso? Os Gideões Internacionais. Mas eu também, no site, eu faço a publicação no blog com a versão online da Bíblia King James, que é uma versão traduzida do inglês. Por que é legal isso, né? Porque às vezes quando eu estou te falando aqui, essas palavras que estão aqui, é legal que você tenha os olhos também nelas para ter essa compreensão própria, para que você tenha o seu entendimento também. Então vamos começar lá. Mateus 5:1 diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte,
E assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Para quem conhece, agora começa aquele sermão do monte famoso, né? E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso aqui é gostoso de ouvir, irmãos. Olha só, a gente acabou de falar de dificuldade e provação, né? E muitas vezes a gente, no desespero, a gente chora. Bate um desespero, a gente não sabe o que fazer, a gente só chora, né? E olha que legal, Mateus 5,4 dizendo, ó, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que palavra boa, né? O 5 diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Esse 7 aqui é muito, muito legal, né, cara? Olha isso aqui. Vou ler de novo porque o 5,7 ele é forte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericordiosa. É importante que a gente tenha essa clareza, né? Quem que alcança a misericórdia? Quem é misericordioso. Então, quem teve um caminho ruim, para que possa se chegar a Deus, precisa exercer a misericórdia. Ao invés de ficar julgando os outros, você tem que amar. É só isso. E você vai ser misericordioso e vai ser lapidado por isso, né? E olha isso aqui, ó. O 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que privilégio, né? Que a gente possa ser limpo, irmãos, do coração. Que esse 8 seja uma oração até para nós, né? Que a gente faça uma oração nisso, né? Deus, limpa o nosso coração para a gente poder te ver. Porque nós queremos te ver, Pai. O 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí, gente, olha lá. Aqui a gente já vê a separação do joio e do trigo, né? Porque tem aquele que causa confusão e tem aquele que apazigua a confusão. Que tipo de pessoa que você é? Coloca aí nos comentários. Se tiver coragem, né? Que às vezes é difícil, sabe? Porque eu vou te falar, eu já fui esse cara da confusão. Que procurava confusão, que procurava motivo para ficar brigando. E em muitos momentos eu ainda me perco e acabo me deixando levar por essa natureza. Porém, a partir do momento que eu entendi que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, eu preciso abrir mão da confusão. Por quê? Porque a paz é de Deus e a confusão não. É uma decisão, né? E a gente tem essa opção. O 10 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo, irmãos? Quem que diz que quem é justo não é perseguido? Tá aqui, ó, o versículo que prova isso. E ainda fala que isso tem uma fonte espiritual de justiça no meio, ó. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que legal isso aqui, né? O 11 e o 12 falando, né? Se alguém for perseguido por estar fazendo justiça, por estar seguindo a Deus, por estar fazendo o que é certo, se glorie disso, irmão. Se glorie disso. É melhor você sofrer perseguição porque você está seguindo o caminho de Deus do que você tá com um monte de gente passando a mão na sua cabeça e você tá indo para destruição, cara. No meu entendimento é assim que funciona, sabe? Então é melhor a gente ouvir a voz de Deus, porque o 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e coloca debaixo de um alqueire,
mas no velador a luz de todos que estão na casa. Olha isso aqui, como é importante, né? E aqui é onde a gente tem que exercer a nossa verdadeira missão, que é falar de Deus para as pessoas. É nessa hora que a gente tem que exercer, porque Jesus está falando ali, ó, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, ou do alqueire. Não se coloca a luz embaixo das coisas, se coloca a luz em cima, para que ela possa iluminar e se achegar em todos que estão dentro da casa. E nós, como o sal da terra, nós temos que temperar a terra com amor. Temos que fazer esse tempero da vida chegar nas pessoas. E exercer isso permite que a gente seja julgado de forma inadequada? Permite, mas quando a gente faz isso para a vontade de Deus, a gente está construindo o reino de Deus aqui na terra. O 16 continua assim: assim resplandeça a vossa luz diante de homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Esse 16 aqui ele me chama muita atenção, né? Porque é exatamente o que vem acontecendo na minha vida, na tua vida que tem acompanhado esse canal. Quando a gente se conecta com o Pai e a gente busca Ele, automaticamente a verdade dele vem para a nossa vida e esse comportamento chega nas outras pessoas. E é para isso que Ele quer que a gente continue fazendo, né? Coloque, resplandeça essa luz que está diante de vocês. Pega esse evangelho que está tocando o teu coração aí agora e leva para a pessoa do lado, sabe? Fala isso com a pessoa que está do seu lado, fala isso com a pessoa que está na sua frente, que atravessa a sua rua, que pega ônibus com você, que faz a jornada de trabalho do seu lado, sabe? E compartilha com ele essa palavra, porque é para isso que a gente serve, sabe? Para levar a mensagem. A mesma mensagem que João levou, a mesma mensagem que Jesus levou, porque a gente só tem uma missão nessa terra: se conectar com Deus. Sabe? Tudo que o mundo tentou te ensinar e tentou te colocar na cabeça, ela dá a historinha dos infernos, tá ligado? Só para tirar o teu foco, para que tu não veja qual é a verdadeira batalha que está acontecendo. Como Paulo disse, a nossa batalha não é contra a carne, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então não tem nada a ver com o que a gente vive aqui na terra, tem a ver com fazer a vontade de Deus, estar perto dele, ter intimidade com ele. E olha o que Jesus veio falar, né? No 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim adrogar, mas cumprir. Então, olha que legal isso aqui. Deus, ele não faz as coisas pela metade. Ele não diz uma coisa e depois volta atrás. Ah, não, vou fazer de novo. Não, não, não. Eu não vim tirar, eu vim fazer. Eu vim cumprir o que está escrito. O 18 diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem tudo que seja cumprido. Esse 18 aqui, ele é o versículo do dia. Ah, ele é o do dia. Porque isso aqui é muito forte, né? Em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passarão, mas nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, irmãos, tem gente que tenta dizer, na sua santa ignorância, que a Bíblia precisa ser reescrita, porque ela não se adequa aos padrões do mundo, ou porque a gente tem que atualizar o que a palavra de Deus fala. Jesus está falando: céus e terras passarão. Tudo que estão falando vai passar, mas a palavra de Deus não vai. Então é importante que você tome frente a isso e assuma a sua responsabilidade também, de dizer: isso que o mundo está falando vai passar, mas a vontade de Deus não, porque a palavra diz: céu e terra passam, mas um tio da lei e um jota não passa. Ele vai ser cumprido. E é por isso que a gente está aqui lendo a palavra nesse canal. É tendo esse entendimento, e agora vem esse sentimento de ira, que é realmente ultrajante a gente ouvir tanta mentira por aí na internet. De tanta gente que quer ganhar ibope fazendo coisinha que não tem nada a ver com a palavra, mas está usando o nome de Deus em vão e acha que vai ficar por isso mesmo. Te digo uma coisa: se você é uma dessas pessoas, teu tempo vai chegar, os filhos estão se levantando. E esse canal aqui é um canal para isso, para que os filhos tomem posse da bênção e possam receber o Novo Testamento. Esse é o chamado de Deus para os íntimos. E é por isso que a gente tem que levantar essa santa indignação para fazer as coisas com amor.
Porque não é na violência que a gente vai fazer isso. Pedro foi cortar a orelha do cara, o que Jesus falou? Ei, devolve a orelha pro cara ali. Não é com faca não, irmão. Isso aí é com as ideias. Nós vamos trocar ideia. Nós vamos na, distribuição. Semente para cá, semente para lá e vamos trocar ideia. A hora que todo mundo entender, as plantas crescem e o bagulho acontece. É isso. Não tem fofoca, não tem gracinha. Vai acontecer. Isso aí não é minha opinião, tá ligado? Não é o que eu penso. E que bom que hoje eu posso pensar que isso é verdade, porque Deus me permitiu enxergar isso aqui. Então eu oro para que isso aconteça contigo também. Que tu entenda que a lei de Deus é a verdade e que tu precisa dessa verdade na tua vida para se fortalecer e virar um super saiyajin. Sabe? Tipo um ser humano com capacidade, com força, com a unção de Deus na tua vida. Para que ele possa renovar tuas energias todo dia, para que ele possa renovar tuas forças, sabe? Para que ele possa botar a mão dele sobre tu, te pegar no colo, te levantar, sabe? É por isso que a gente tem que acabar com essa mentira do mundo, porque tem um monte de filho deixando de viver para ficar escondido, sabe? Com medo, com vergonha, e não é isso que Deus quer de nós. O que ele quer? Arrependimento. Deus, eu errei, mas eu tô contigo. Eu tô contigo e não abro. E continuando, o 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha que legal o 19, né? O 19 é uma promessa maravilhosa, irmãos. Que aqui está dizendo: quem faz merda, ensina os outros a fazer merda, já sabe qual que vai ser. Ele é o menor do reino, tá ligado? E se você quer ser esse cara, tá tudo bem, mano. Não tem nada contra isso, cada um na sua. Mas, porém, como ele diz ali, porém, os que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E o que ele está falando aqui são dois requisitos. Dois requisitos para ser chamado de grande. Primeiro que você tem que cumprir. Depois que você tem que ensinar. Então, hoje, eu vejo, olha como é a bênção de eu estar aqui com vocês nesse canal. Isso aqui pra mim é uma oportunidade, cara. Sabe, de chamar a atenção de Deus e falar: ei, Deus, olha pra mim aqui, ó. Ei, eu tô aqui, ó. Fala comigo. Fala comigo, Deus. Eu também sou filho, eu tô aqui, eu quero. Sabe? E se você também é filho, coloca aí, #fala comigo, Deus. Eu também quero, pô. Fala comigo. Eu quero ouvir o teu chamado também, sabe? Que é isso que a gente precisa. O 20 diz assim: porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha aqui ele falando, né? Os fariseus, o que eles faziam? Eles pregavam uma justiça toda bonita, mas por trás eles faziam um monte de merda. Como Jesus usou a palavra para dizer, né? Vocês são como sepulcros caiados, que são bonito por fora, pintadinho de cal, tudo branquinho, mas por dentro é um sepulcro, sabe? Morte, destruição. Então ele não quer isso pra gente, né? Ele diz aqui, ó, o 21. Ouviste que foi digo aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão: raca, será réu do sinédrio. E quaisquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Isso aqui é forte, hein? Esse 22 aqui é pesado, hein? A lei diz: quem mata é réu de juízo. Nos mandamentos, nos 10 mandamentos lá, não matarás. Mas aqui, olha o que Jesus está falando, ó. Se encolerizar contra o seu irmão. Sabe o que é encolerizar? Deixa eu pesquisar essa palavra aqui. Encolerizar, para a gente achar aqui. Encolerizar. Causar ou sentir cólera. Irar-se, irritar-se. Então olha só que legal, né? A palavra diz: não mate, mas aqui Jesus está dizendo: só da gente se irritar com o nosso irmão, a gente já é réu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, irmão. Principalmente eu, né?
Porque eu tenho uma facilidade para isso aqui, cara. Isso aqui eu preciso trabalhar em mim. Muito, muito, muito. Muito obrigado, Deus, por me revelar essa palavra. Portanto, o 23, continuando, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Gente, olha isso aqui que forte, que coisa linda. O 23 e o 24, né? Olha isso aqui, ele fala, cara, tu pode ter uma oferta para dar para Deus, tá ligado? Tu pode ter muito dinheiro que tu pode dar para Deus o tempo todo. Mas se tu chegar lá e tu não tiver feito as pazes com o teu irmão, Deus fala assim, ei, o dinheiro não serve. Não tanto quanto fazer as pazes com o teu irmão. Ei, essas obras não servem. Não tanto quanto fazer as pazes com o teu irmão. Então eu agradeço vocês, cara, que me acompanham, que estão aqui comigo, sabe, que não desistiram de mim, sabe, que ainda me consideram como um amigo, que caminham do meu lado, que verdadeiramente não desistiram, né? Porque em muitos momentos eu tratei mal, falei grosserias, agi com imprudência. Mas uma coisa que me deixa muito confortado, gente, é que a gente se perdoa, sabe? Que por mais que a gente possa errar um com o outro, a gente é humilde o suficiente pra falar, ei, deixa eu te falar, o amor que eu sinto por ti é maior do que isso aqui, cara. Isso aqui é muito pequeno pra gente poder deixar de se ver, deixar de se comunicar, deixar de trocar ideia, sabe? E é isso que valorizamos aqui, o amor. E é isso que a gente quer levar pras pessoas. O 25 diz assim, ó, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcerem na prisão. Olha que legal, né? Te apressa em conciliar até com o teu adversário, até com aquele que tem algo contra ti, te apressa em fazer isso com ele. Vamos correr atrás disso, gente. Vamos fazer um movimento do perdão aí. Hashtag perdão. E vamos procurar as pessoas que a gente tem alguma coisa pendente para poder resolver. Eu até tinha comentado sobre isso, né? Deus tocou no meu coração no estudo de ontem, falando sobre esse perdão, onde eu pedi perdão para as pessoas que estavam aqui no canal, sabe? Mas eu quero te encorajar também a ir além, levar isso para outras pessoas, fora desse ambiente. Sabe, se você reconhece agora que tem alguma pessoa que você precisa perdoar, alguma pessoa que você precisa se reconciliar, aproveita depois desse estudo e dá esse passo aí. Faz, sabe? Vai lá e manda mensagem. Dá o primeiro passo, sabe? Faz o que a palavra está dizendo. Te apressa em fazer as pazes. Tu te apressa, toma posse. O 26 diz assim, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ele está dizendo, né, que se alguém tem alguma coisa contra ti e levar ao juiz, você vai ser cobrado e não vai passar impune. Vai ser cobrado até o final. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ó, isso aqui é importante a gente lembrar. Porque aqui o que ele está falando? Olha só. A palavra diz, não cometa o adultério. O que Jesus fala? Só de cobiçar, só de desejar na nossa cabeça, a gente já está cometendo esse adultério. Então a gente não precisa consumar o fato para estar errado. Já começa por aí. O que ele está deixando claro aqui é que as batalhas são vencidas na mente. O 29 diz, portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Porque é melhor que se perca um dos teus membros do que seja teu corpo inteiro lançado no inferno. Olha isso aqui que forte, né, cara? O 29 está dizendo, olha. Ei, tá vendo esse pecado de estimação aí, cara? Arranca ele de ti, porque esse pecado de estimação vai impedir que tu veja a verdade de Deus e tu possa ser lançado no inferno. O 30 diz assim, e se a tua mão direita se escandalizar, corta e atira para longe de ti.
porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha isso, né? Aqui ele fala do olho e fala da mão. Então ele fala das pequenas coisas e das maiores também. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dele carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Isso aqui, Jesus, em outro texto, aqui ele não dá muitas... Aqui eu nem vou entrar muito no detalhe, mas eu vou grifar, não vou entrar no detalhe, porque ele tem um outro texto falando sobre o mesmo assunto, onde ele fala de uma forma mais amorosa. E aí eu vou dar mais ênfase para esse assunto. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. E aqui ele está falando para a gente, ó, não minta. Tudo que tu falar, cumpre. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis pelo céu e nem pelo que é... Ou melhor, vamos de novo. O 33 começa assim, ó. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é da procedência maligna. Ó, esse contexto, eu até me embabaquei no começo ali, porque realmente eu li um texto isolado, mas era o contexto inteiro, né? Ó, como é importante isso, né? Tá aqui, ó. Eu li um texto e ele ficou confuso porque eu estava lendo um versículo, mas quando eu li todos os versículos que abrangem esse texto, ele já se tornou mais lúcido, né? Então, o que Jesus quer falar com toda essa interpretação? O que ele está falando aqui? Ele está falando, ó, não fica jurando aí pelas coisas, tá ligado? Ah, eu juro pela minha vida. Não, tua vida não te pertence. Tu não pode fazer um cabelo branco ou preto. Não jura pelo céu. O céu é o reino de Deus. Não jura pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Ou seja, não jura. Não usa um juramento. Não faça isso. Ao contrário disso, porém, o 37 diz assim: o vosso falar sim, seja sim, e o vosso falar não, seja não. Então, se você diz que é. Se você diz que não, não. Não precisa jurar, mas faça valer a sua palavra. E aqui é uma coisa, porque eu preciso muito ser edificado com isso. Porque durante muito tempo eu aprendi a mentir. Eu fui um grande mentiroso. E eu mentia com vontade. Porque eu me beneficiava dessa mentira. Aparentemente, né? Porque a mentira ela beneficia na hora, mas a gente paga o preço dela lá na frente. Então é muito perigoso quando a gente tenta jurar, a gente fazer as coisas que não são, ou quando a gente aumenta, porque isso é de procedência maligna. É o que a palavra está dizendo. Que seu sim seja sim, e o seu não, não. O 38 continua assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Cara, isso aqui eu vou até parar, cara, porque exatamente esse é o movimento mais difícil de fazer, ou um dos mais difíceis, né? Não resistas ao mal, o que ele está falando é quando a gente devolve na mesma moeda, a gente está resistindo ao mal. Olha que loucura. Por quê? Porque isso não procede de Deus. Isso é do mal. E se a gente tenta fazer justiça com a nossa própria mão, tratando mal com mal, a gente está fazendo o quê? Se tornando mal também. Então quando a gente entrega na mão de Deus e fala, ó, tu bateu na mão do lado direito aqui, pera aí, bate do outro lado aqui também então, para não ficar penso. Como dizia o manezinho soltando pipa, né? Dá-lhe do outro lado também para não ficar penso, para não cair pro lado. Mas é mais ou menos o que a gente tem que procurar, né? É fácil? Não. Mas é o que Deus está orientando. E a partir do momento que a gente recebe essa palavra, a gente já sabe que isso é uma opção, né? Pelo menos aqui a gente já sabe que a gente tem essa opção. O 40 diz assim:
E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ou seja, se o cara vir roubar uma coisa tua, deixa ele levar outra também, sabe? Não se preocupa com isso. Por quê? Porque isso é de Deus, a justiça é de Deus. O 41 diz: E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Faça o dobro do que te pedem, sabe? E tem muita gente reclamando que não acontece as coisas na vida dela, mas a pessoa, tipo, né, vamos lá, a pessoa é contratada para trabalhar das 8 às 6, aí ela vai trabalhar das 8 às 6, ela é contratada para atender o telefone, ela atende o telefone das 8 às 6, aí a pessoa passa a vida inteira fazendo isso, indo no horário que ela tem que ir, fazendo o que ela tem que fazer, e ela reclama que ela não é promovida. Se ela não tá fazendo nem o que Jesus falou, cara. Se a pessoa não falou para ti, chega das 8 às 6, fica das 8 e um pouquinho mais. Tá, mas eu não vou ser paga por isso? Sim, meu amor, você não vai ser paga por isso, mas você vai fazer a vontade de Deus. Sabe? E aí não tem nada a ver com o que o ser humano pode fazer por ti, tem a ver com o que Deus pode fazer na tua vida. Então você escolhe se você vai fazer só o que te pagam para fazer ou se você vai fazer além disso. Porque fazer só o que tem que ser feito não é filho de Deus. Aqui a gente vê que Deus está falando, se alguém está te pedindo uma coisa, dá mais. Se alguém pede para te fazer um negócio, faz mais. Entrega mais, faz mais, vai mais para frente, sabe? Se você chegou até aqui, vai além. Se a gente lê um capítulo, lê 2. Entendeu? É isso. Isso aqui é um movimento. A gente está fazendo um movimento, mas esse movimento ele tem que gerar vibração na tua vida. Entendeu? Tem que vir aqui dentro, aqui o calor do Espírito Santo, o fogo lá dentro ali, ó, chacoalhando a tua vida ali de um jeito que tu fala, não vou ficar parado, isso aqui vai me mover. E eu vou na direção de Deus. Porque o 42 diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui ele está falando para a gente ser generoso. Aquele que está te pedindo um pão, que está te pedindo uma ajuda, ele precisa da tua ajuda. Por isso que ele está pedindo a tua ajuda. E o que Deus está falando é que não nega para essas pessoas, não vira as costas para elas. Porque ele diz, todo que fizer para o pequenino que seja, está fazendo para mim. Sabe quantas vezes a gente tem a oportunidade de abençoar uma pessoa e a gente não abençoa? E a gente fala, ah, não, mas eu acho que a pessoa não merece, sabe? Tipo, como já aconteceu no trânsito, muitas vezes a gente vai passar no trânsito e tem as pessoas no semáforo ali pedindo dinheiro e a gente fica, Deus fala, vai, dá um dinheiro para essa pessoa. Aí vem o nosso ego e fala, não vou dar esse dinheiro, essa pessoa vai usar droga. Não vou dar esse dinheiro, essa pessoa vai beber. Não vou dar esse dinheiro, vai fazer qualquer coisa que não seja comer. Como se a gente tivesse que escolher o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Será que a gente não está sendo mais egoísta que aquela pessoa ali? A gente não está sendo menor do que aquela pessoa que está ali? Sabe, isso é muito duro às vezes de ouvir, sabe? Mas já aconteceu comigo isso também. Depois que eu aprendi isso aí, eu comecei a fazer mais pelas pessoas. Porque eu comecei a entender, meu Deus, que pequeno que eu sou. Sabe, que medíocre, que... Só Deus, cara. É por isso que eu fico indignado, a minha energia começa a exaltar, sabe? Porque eu fico puto é comigo. Como que eu pude agir desse jeito? Como que eu pude fazer esse tipo de coisa? Ignorante. Sabe? De achar que eu poderia julgar uma pessoa que Deus estava mandando eu só abençoar. Você não tem que escolher que bênção que vai ser. Deus já mandou abençoar, abençoa, mano. É isso aí. E segue a tua vida, faz o teu caminho com Deus. O 43 diz assim, ó. E é muito legal isso aqui. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha isso aqui, esse 44, ele é maravilhoso. Olha que ele é maravilhoso. É uma oração. Isso aqui é uma oração, cara. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês sejam chamados filhos de Deus. Para que vocês sejam filhos de Deus. Não tem a ver com o mal ou com as outras pessoas. Tem a ver com a nossa relação com Deus. E tem a ver com reconhecer
que quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente passa por alguma provação e que alguém tenta tirar a gente do sério, tenta tratar a gente mal, o que que a gente tem que fazer para se aproximar de Deus? Retrucar essa pessoa? Não. Agredir essa pessoa? Não. Humilhar essa pessoa? Não. A gente tem que orar por elas e pedir que Deus abençoe a vida delas. Sabe? É por isso que eu estou fazendo esse canal também. Porque durante muito tempo eu também fui perseguido. Sabe, a revolta que eu tinha, eu sempre fui muito revoltado e quem me conhece sabe, cara, que eu sempre fui virado para as trevas, tá ligado? E é verdade mesmo, não tem por que ficar escondendo pagando de santo não, que hoje o canal, hoje o vídeo foi para isso mesmo, tá ligado? Pra botar os pingos nos i. Porque Deus falou comigo no meu coração uma coisa muito poderosa. Que por mais que eu esteja fazendo um movimento para agradar a Deus, vai ter gente que não vai se agradar disso, tá ligado, mano? E tá tudo bem também. Porque eu entendo que durante um tempo na minha vida eu também não lidava muito bem com crente, tá ligado? Eu não fazia questão de estar perto desse tipo de gente, até achava ruim as pessoas me oferecer oração. Porque eu não sabia o valor que isso tem. Mas quando eu entendi o significado e o valor disso, e eu percebi que isso tudo é pra gente ser chamado filho de Deus, por Deus, para que a gente seja reconhecido por Ele, e que é maior do que qualquer coisa que está na terra. E o 45, para a gente poder finalizar, né, que só falta 4 versículos. 45 diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Essa que é a grande pergunta, né? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha que bênção finalizar desse jeito, né? Isso aqui é uma bênção, mano. Isso aqui é uma bênção. Esse capítulo 5 aqui é uma bênção. Esse Sermão do Monte, ele é uma bênção. Ele é uma poderosa bênção na nossa vida. Porque Jesus, no sermão, no final, no 48, ele diz, no final do capítulo, Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, Jesus, por acaso daria um fardo que a gente não pode carregar? Não. A palavra diz, né, que ele dará o fardo que cada um pode carregar. Então, se ele está pedindo para a gente ser perfeito, o que ele está falando? Venham se aperfeiçoando na minha lei. Caminhem em proximidade comigo, para que eu possa, ao longo do tempo, aperfeiçoar vocês. Como eu disse no começo, lá no começo do estudo, né? Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra vai concluir até o final. Então, irmãos, eu estou aqui de coração aberto para vocês de falar, eu sou humano, eu sou um pecador, eu sou um errante, eu sou um vacilão, tá ligado? Eu pisei na bola com muita gente, eu fiz muita merda, mas graças a Deus eu pude reconhecer que os meus caminhos, eles estavam me levando para um lugar de afastamento de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente se aproxime dele. E é por isso que ele falou pra mim: cara, já que tu não quer mais viver essa vida aí, então eu vou te mostrar umas coisas diferentes. Vou te mostrar um livro legal. E começou a me ministrar, sabe? Eu não comecei lendo a Bíblia linearmente, de forma sequencial, como eu estou fazendo agora, sabe? Eu ia assistir uma pregação na internet, ouvir a palavra de Deus e eu comecei a perceber que os pastores, pregadores, evangelistas, como você quiser chamar aí, eles levam a mensagem usando o exemplo de vida deles, falando: olha, eu passei por isso, superei com a palavra de Deus. Então, quem me conhece sabe sim que eu era violento, agressivo, sabe que eu era imprudente, boca suja, sabe? Mas eu acho que essa que é a beleza do Evangelho. Né? Que se eu fosse santo desde novo, qual que seria a transformação que o Evangelho faria na minha vida? Mas
Isso não tô falando isso também pro pessoal virar na libertinagem e sair fazendo um monte de merda também, que não faz sentido isso, tá ligado? Porque cada um usa também o que quiser, né? Hoje em dia é viés de confirmação pra tudo que é lado. Mas aqui é papo reto mesmo, tá ligado? Talvez seja tu aí, igual eu, sabe? Escondido atrás de uma mentira, achando que essa vergonha, esse medo, sabe, de falar de Deus, isso é justo? Não é, cara. Isso é uma mentira dos infernos também, tá ligado? Porque a cura vem pra quem tá doente, tá ligado? Essa é que é a grande verdade. E eu não conheço nenhuma pessoa mais doente do que eu, tá ligado? E já vi gente enferma com problema de saúde, cara, mas quando a pessoa tem problema na cabeça, mano, que a pessoa tem uns pensamentos errados e vai fazer merda, tipo, sem pensar nas consequências, mano, isso é muito pior do que alguém que tá com problema e não pode sair de uma cama, sabe? Que a pessoa tendo lucidez na cama, ela tá mais viva do que aquela pessoa que tá fora fazendo merda. Entende? Talvez você esteja aí numa cama também, impossibilitado de dar um passo, sabe? Eu quero orar por ti também. Para que Deus leve a cura, leve o renovo para tua vida, sabe? Para que tu possa se ancorar na palavra, entender que céus e terras passarão, mas o reino de Deus ele vai ser eterno. Então as provações que a gente passa aqui na terra não é nada, irmãos. Nada, nada. Nada comparado com a glória que vai vir do reino dele. Tá? Então eu vou aproveitar esse gancho porque é a glória dele, é isso que a gente tem que ter em mente. É para a glória dele. Se eu tô abrindo mão de quem eu era, deixando meus caminhos errados para poder fazer isso aqui, para poder ler a palavra dele, é porque eu reconheço que longe dele não tem salvação. Ele é o único Senhor, é o único Salvador. E eu quero fortemente que essa palavra tenha aquecido bastante teu coração. E muitas vezes eu falo com entonação assim, eu falo com um tom meio brabão, e todo mundo que me conhece sabe que quando eu falo mais sério assim é porque a energia é de combate mesmo. Sabe? Mas é o combate, como Paulo falou, é contra principado e potestade. Aqui eu tô para te amar. Trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, para que você se levante. E também com essa santa indignação, se levante em oração. Sabe? Coloca a tua voz na voz de Deus. Vai lá e coloca a tua vida na mão dele. Entrega para ele as coisas que tu não tá conseguindo resolver, porque só ele é capaz. E eu tenho certeza que ele tem uma coisa boa para trazer para tua vida. Através dessa semente, mas que você precisa também nutrir. Tá? A semente ela vai estar ali, mas você tem que regar também. Você não tem que deixar ela parada, sabe? Igual eu fico pensando. Eu fiquei pensando, cara, quantas pessoas têm a oportunidade de pegar a Bíblia, sentar e começar a ler? Poucas, pouquíssimas. Porque são poucas pessoas que são instruídas, que aprendem a ler, ter gosto pela leitura, ter paixão por isso aqui. E isso aconteceu comigo porque meus pais se separaram muito cedo e a decisão deles foi: vamos investir na educação desse garoto. Independente da gente não ter dado certo como um casal, esse garoto precisa ser educado. Ele precisa aprender coisas que vão ajudar ele a chegar no próximo nível. E eu me sinto muito privilegiado por isso, porque eu aprendi tanta coisa legal e que não dependeu nada de mim, nada. Foi presente. E é por isso que eu estou compartilhando isso de graça com vocês. Eu fui estudar muita coisa. Estudei tecnologia, estudei sistemas de informação. Fui estudar até neurociência, cara. Porque eu queria saber o que passava na minha cabeça. Eu queria entender quem sou eu, o que está acontecendo comigo. Por que eu falo que eu quero fazer uma coisa e eu vou lá e faço outra. Sabe? Isso foi uma ânsia da minha vida, uma busca pessoal. Eu fui atrás de saber essas coisas. Ninguém me contou, não. E quando eu encontrei as respostas na palavra de Deus, eu falei: caralho. Tudo faz sentido agora. Não é o mundo, não é a ciência, não é a tecnologia que vai te responder as coisas. Não é a inteligência artificial que você vai perguntar uma coisinha, ela vai te dar a resposta. Não, irmão. Isso aí, velho. Isso é vacilo, tá ligado? Porque céus e terras passarão. Se você busca a sua referência, se você busca as suas experiências baseadas só nos céus, só na terra aqui, ó, e nesses céus que tu tá vendo aí, vai passar, irmão. Você tem que buscar uma experiência de verdade com Deus. Se conectar de verdade com ele, buscar ele com tesão, assim, ó, com vontade, tá ligado? Igual tu busca, como já aconteceu comigo uma vez, eu tava subindo o morro pra ir atrás de droga, tá ligado? Isso aí já aconteceu comigo também. Eu tava subindo o morro de bicicleta, pedalando o morro de bicicleta, subindo. E o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, ele falou: cara, por que ao invés de estar subindo o morro com essa vontade toda pra ir atrás de uma droga, tu não procura o Espírito Santo desse jeito, cara? Com essa mesma vontade, com essa mesma gana. E aquilo ali abriu
Abriu uma zona de expansão da minha mente que eu nunca tinha parado para perceber como eu vivia escravo daquilo, cara. Sabe? E poder sair dessa zona de conforto, poder reconhecer que os nossos caminhos levam a gente muitas vezes para lugares que a gente não quer ir. Porque a gente fala que vai fazer uma coisa e não faz. A gente fala que vai começar a dieta semana que vem, fala que vai começar na segunda-feira e não começa, fala que vai para academia, fala que vai não sei o que e não faz, fala que vai começar a guardar dinheiro, fala que não sei o que e não faz. Então a gente tem que começar a botar a mão na consciência e de fato reconhecer que a gente não é quem a gente pensa que a gente é. Para que a gente possa ser renovado pelo entendimento do Espírito. Essa indignação que veio dentro de mim, quando eu olhei no espelho, eu falei, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde que eu estou indo? E humildemente falando para vocês, quando ele falou assim, olha, como diz o texto de Jeremias 29:11, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Então, irmãos, eu quero que essa palavra te encoraje, que ela te dê combustível. E se você ficou até aqui, coloca a hashtag até depois do fim, que é como eu falo no final de cada episódio. Não termina aqui. Essa jornada, ela continua amanhã. E se Deus quiser, amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, para que cada dia a gente esteja mais perto de Deus. Tá bom? Então, se essa palavra tocou teu coração, deixa um joinha aí, dá uma curtida, escreve nos comentários, gostei dessa palavra, gostei do que tu falou, que tem a ver com a minha experiência de vida também, né? Porque como eu falei aqui, o estudo é um estudo dinâmico, mas tem muitas coisas que a gente vai lendo e o Espírito vai revelando pra gente e vai falando, olha, fala disso aqui também. Sabe, é por isso que muitas vezes quando eu venho gravar aqui, eu nem corto, eu não faço cortes e tiro a melhor parte, não. Eu venho aqui, sento na mesa, faço uma oração antes de orar com vocês. Eu faço uma oração pessoal aqui. E eu falo assim, Deus, o Senhor sabe o que eu estou fazendo aqui. O Senhor sabe o que eu preciso fazer. O Senhor sabe o que eu preciso falar. Então eu confio em Ti. E eu dou o play e acontece naturalmente. Por quê? Porque eu não quero vir aqui pagar de santo. Não quero vir aqui tirar cortes das coisas boas para mostrar para vocês só o meu lado bom. Não. Muito pelo contrário. Eu quero vir aqui esclarecer para vocês, olha, meu lado errado é esse aqui, ó. Vamos conversar sobre isso aqui? O que tem mais aí que te incomoda? Ah, esse meu comportamento que te incomoda? Pô, te magoa? Então vamos falar sobre isso. Como é que eu vou alinhar isso aqui agora? Como é que eu vou fazer para ajustar isso? Porque se eu sei que eu amo uma pessoa e um comportamento meu afeta aquela pessoa, eu tenho que automaticamente ajustar meu comportamento para não magoar aquela pessoa, se eu me importo com ela de verdade, né? E é como eu falei, durante a vida a gente vai cometer erros. A gente vai errar, vai vacilar um com o outro, a gente vai se precipitar. É normal que isso aconteça. Mas que a gente tenha a âncora na palavra e que a gente reconheça que o arrependimento é o caminho que Deus busca, que Deus convida a gente para ir. Então que a gente possa se arrepender, irmãos, assim como eu me arrependi de muitas coisas que eu fiz na minha vida. Mas eu nunca vou conseguir apagar as coisas que eu já fiz. O que eu vou conseguir fazer é ressignificar, é entender que eu fiz agindo de uma forma inapropriada e que aquilo me trouxe um ensinamento e a partir disso eu posso ver com novos olhos e me comportar de uma forma diferente, para que eu possa fazer do melhor jeito possível. Então, valeu por ter chegado até aqui. Desculpa o desabafo assim, de falar algumas coisas também, mas me sinto também nesse direito de compartilhar isso com vocês, porque tem muita gente, como eu falei, cara, pregando um evangelho de flores, só alegria, paz e amor, tudo pode. O que importa é ser feliz. Meu irmão, não vai nesse caminho, tá ligado? Na minha humilde opinião, é o arrependimento. Esse é o caminho que Deus te chama. Então, digita aí hashtag eu me arrependo. Sabe? Hashtag eu me arrependo. Não escreve por quê, não precisa me dizer pelo que é. Mas se essa palavra te tocou e de algum jeito você se arrependeu de alguma coisa, você lembrou daquilo que... Escreve aí, hashtag eu me arrependo. E a gente vai continuar essa jornada, porque como eu falei, não termina aqui. Amanhã tem mais, se Deus quiser, é nós de novo. Tamo junto, até a próxima, fui.